Coaching da Criatividade, episódio 26. Como me tornar uma pessoa inovadora? O processo de inovação é preciso entender como ele funciona. O que é inovação? A gente está aqui no Coaching da Criatividade. Como você sabe, essa é a minha resposta. Pode ser que ela não faça sentido para você, mas é a que mais faz sentido para mim e é onde eu vou conseguir trazer alguma dica ou informação sobre como eu obtive essa resposta. Então, eu preciso criar alguns conceitos, o conceito de inovação e o conceito de criatividade e distinguir um do outro. Eu costumo fazer isso da seguinte maneira. Considero que a inovação é a criatividade que dá certo, ou a criatividade que tem resultado, que promove um resultado ou uma diferença em algo que talvez já pudesse existir. Algum tempo atrás eu li o livro que tem o título de Roube como um Artista. O título é bem sui generis, mas ele me trouxe algumas ideias de que tudo que a gente de alguma maneira começa por cópia, a gente acaba chegando a uma criação a partir do momento que a gente faz diferente do outro. E a inovação, ela passa muito por esse processo de a gente usar algo que já existe, ou um processo, ou um conjunto de pessoas que fazem algumas coisas que já existem, e mudar essa ordem. E como que eu me torno uma pessoa inovadora, efetivamente? Para que eu me torne uma pessoa inovadora, é necessário que eu não aceite as coisas como elas são. É necessário que eu me permita sempre olhar para algo imaginando que isso pode ficar um pouco melhor. Então, para que eu me torne uma pessoa inovadora, é preciso primeiro que, de alguma maneira, eu tenha construído um pouco de confiança criativa, mas mais que confusão que você está fazendo. Você acabou de falar que são diferentes, criatividade e inovação. Mas eu preciso criar confiança criativa, porque é a confiança criativa que é o me permitir errar, o me permitir não sofrer tanto quando ocorre um fracasso ou um erro. Isso vai me permitir tomar decisões ou escolhas inovadoras e vai me permitir também fazer de maneiras diferentes do que já se fazia. Quando eu não tenho confiança criativa, eu não me permito fazer diferente. Se eu tenho uma receita de bolo que é feita há séculos daquela maneira, eu não me permito tirar um ingrediente ou colocar um novo ingrediente, porque eu corro o risco de que aquilo desande ou não dê certo. E se eu não corro esse risco, eu não vou ter um novo sabor de bolo. Então, algumas coisas são necessárias para que eu seja inovador. Primeiro, eu preciso sim construir confiança criativa. Outra coisa que eu precisei, na verdade, para construir a minha confiança criativa e, consequentemente, ter algumas ações, atitudes e resultados inovadores. É preciso olhar por outro ângulo. É preciso usar a visão lateral, é preciso se permitir enxergar de maneiras diferentes. Em enxergando de maneiras diferentes, agir de forma diferente do que se fazia antes. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas enquanto a gente não estava aí nesse momento de isolamento e em que a situação natural eram as empresas, ter lá as pessoas trabalhando dentro delas, as suas baias, né? Todas lá organizadas, algumas com drywall, algumas com divisória, algumas sem divisória, sem nenhum tipo de separação. Mas repara que normalmente quando um líder chega, que ele é trocado, né, um chefe, um gerente de setor, um chefe de setor, quando ele é trocado, é substituído por uma outra pessoa e essa outra pessoa chega, uma das primeiras coisas que ela faz é modificar a posição das pessoas dentro do seu setor ou trocar alguns setores de lugar.
Eu sempre fiquei me perguntando por que esses caras líderes faziam isso. Cheguei a duas conclusões. Uma conclusão de que ele tinha que mostrar que ele estava fazendo algo. Essa é a primeira. A segunda é que, de alguma maneira, ele procurou ou tem em outra empresa ou em outro local uma maneira diferente de trabalhar, em que ele junta funções e momentos e etapas do negócio de maneira diferente da pessoa que estava antes. E que isso, de alguma forma, para ele, dava resultado no outro lugar em que ele estava. E aí ele chega ali e procura fazer isso naquela empresa. E uma terceira opção, que seria talvez a mais sensata, ele chegou, ele identificou, ele pesquisou a empresa, ele estudou a empresa, ele olhou por vários ângulos diferentes e entendeu que com aquelas modificações, que são as mais simples de se fazer, num primeiro momento, e as que causam um impacto de que, opa, esse cara está mudando algo, mas não causam um impacto negativo a princípio, então ele faz aquelas mudanças das posições das pessoas de lugar. Então, só para vocês perceberem como a gente pode olhar para coisas de maneira diferente. Eu dei um exemplo aqui de uma coisa que acontece, e é uma ação, não estou dizendo que essa ação dos gerentes é correta ou incorreta. Mas eu, olhando de fora, percebi 3 possibilidades diferentes. Você, olhando de fora, pode perceber 10. E você pode perceber se isso é útil ou se isso não é útil para você fazer. Mas então, para que eu me torne confiante, né, para que de alguma maneira eu seja inovador, é necessário principalmente essas 2 coisas que eu te convido a construir. Confiança criativa, que nós já conversamos. Confiança criativa a gente constrói a partir de vários exercícios, com várias ferramentas e técnicas, em que isso é facilmente desenvolvido no ser humano. Conforme eu já falei aqui algumas vezes, criatividade todos nós temos. Apenas nós não sabemos disso ou não acreditamos nisso porque nós cedemos lugar ao medo, cedemos lugar à vergonha, à timidez, que são coisas que nos bloqueiam, ao medo do fracasso, que também já falei aqui com vocês. Então essas coisas nos bloqueiam. Então, para que eu pudesse me tornar inovador, eu precisei construir a minha confiança criativa, isso não foi de uma hora para outra. Para que eu pudesse me tornar inovador, eu precisei aprender a usar cada vez mais a visão lateral, a enxergar possibilidades diferentes onde outras pessoas não enxergavam, em coisas simples. Tem uma terceira coisa. As ações inovadoras normalmente são simples, elas não são mirabolantes. As ações inovadoras não envolvem, normalmente, a maioria das vezes, não envolvem muito dinheiro, envolvem pouco dinheiro. São pequenas transformações, pequenas modificações, pequenos ajustes ou pequenas novas ideias que fazem muita diferença no resultado. Por exemplo, a ideia de escalar um negócio, né? Que vocês sabem é fazer um negócio faturar muito com o mínimo possível de estrutura. Então, para que eu possa escalar um negócio, é necessário que eu tenha ações inovadoras. Por isso que a ideia de escalabilidade de negócio está diretamente ligada às startups, porque as startups têm, na essência, um processo de inovação e de criação. E aí, a busca por uma situação como essa, que poucos chegam, é bem verdade, mas se as pessoas entenderem os caminhos de como se tornar inovador, isso com certeza vai ficar cada vez mais tranquilo, mais fácil. Então essa é a minha resposta do Coaching da Criatividade de hoje, episódio 26. Como me tornar uma pessoa inovadora? E você, como responderia essa pergunta? Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal.